O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. São vários os movimentos que surgem na sociedade portuguesa para defender uma causa específica, seja a habitação, uma causa local ou melhores condições laborais. É cultura, é cultura, é cultura. É comum estes movimentos definirem-se como independentes e apartidários, mas por que razão têm de se afirmar assim? Há muita ideia que tudo envolve os partidos e as associações e as organizações têm a necessidade de se dizerem independentes do poder político porque têm medo que o facto das pessoas pensarem que elas estão conotadas com o poder político possa, de certa forma, ser um conflito de interesses e ser algo que vai afetar a reputação da organização. Uma das perguntas de partida para este episódio do Poder Público. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%, 0,8%, 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Falamos sobre movimentos independentes e ligações a partidos políticos. Gabriel Gonçalves é o presidente da Academia de Política Partidária, a APA. Começamos por lhe perguntar o que é isto de fazer política partidária. Isto está dividido em dois grandes aspectos. O primeiro é que partidarismo não significa fazer necessariamente política sem os partidos. Nós entendemos que os partidos são um dos grandes motores da política em Portugal. É um direito constitucionalmente consagrado, é que os partidos tenham uma vida ativa na política portuguesa. Agora, o que nós entendemos é que é possível fazer política sem a envolvência direta dos partidos. Isto é, nós podemos promover iniciativas, podemos promover a discussão política sem a presença de ideologias político-partidárias e manter a discussão política saudável. Até porque a ausência de partidos políticos nessas discussões políticas permite que as pessoas tenham uma visão mais holística e mais abrangente daquilo que é política. O líder da APA entende que a política não deve ser centrada nos partidos e defende que o debate político está muito condicionado pelas figuras dos partidos. E pelos partidos políticos em si, através das suas ideologias e da sua propaganda política e tudo mais. O que entendemos é que isso é saudável, mas com limites. Entendemos que as pessoas, para serem esclarecidas sobre o que é política e sobre tudo aquilo que envolve política, devem ter o direito de discutir e de saber sobre política sem interferência dos partidos políticos. O que, infelizmente, em Portugal é um caso recorrente. Temos os partidos políticos, digamos assim, no centro da discussão política. E isso nem sempre deve acontecer. A Academia de Política Partidária é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal público-alvo os jovens estudantes universitários da Universidade do Porto. O que nós fazemos é promovemos reflexões e discussões sobre temas de âmbito político em todas as áreas. Nós entendemos que as discussões económicas, sociais e de outro género envolvem sempre a política. A política é transversal a todas estas áreas. É isso que nós entendemos e por isso nós promovemos discussões muito pertinentes para os jovens, sempre com um foco na política. Gabriel, e um jovem que queira fazer parte dessa associação não pode estar ligado a um partido político? Um jovem que quer fazer parte da APA pode estar ligado a um partido. O que nós pedimos é que a pessoa, quando está a trabalhar para a APA e quando está a organizar eventos em nome da APA, que saiba separar as suas ideologias e o seu trabalho nos partidos políticos ou numa juventude partidária ou algo do género, porque é o que acontece com mais frequência, do seu trabalho que deve ser apartidário. E esse é um grande desafio. Admito que é um grande desafio conseguir ter alguns jovens que estão ligados a partidos a trabalhar para uma organização que quer sempre que as suas temáticas não estejam ligadas a nenhuma ideologia. Então, mas sendo que a Academia de Política Partidária pode ser e é constituída por jovens que também estão ligados a partidos, como é que a associação se pode dizer
a partidária? Nós dizemos-nos apartidários porque nós temos atividades com políticos e com figuras políticas e com partidos políticos. Não é isso que está em causa. Mas o que nós queremos dizer é que a nossa associação não está conotada com uma ideologia específica. Nós temos pessoas na APA, nós temos pessoas de direita, de esquerda, de extrema esquerda, nós temos pessoas do centro, é uma complexidade imensa de ideologias e conseguimos trabalhar muito bem assim, porque todos nos respeitamos. Muitos movimentos fazem questão de se afirmarem independentes. Para Gabriel Gonçalves, isto acontece porque existe um receio de que a conotação com partidos políticos possa afetar os movimentos. Eu acho que hoje em dia a necessidade de muitas organizações estarem conotadas com serem independentes é muito no seguimento de não estarem a ser conotadas a nenhuma ideologia, a nenhum partido, porque sabem que isso pode afetá-las. Para o Presidente da Academia de Política Partidária, é possível que um movimento seja independente e apartidário? A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, não partilha da mesma opinião, defendendo que todos os movimentos são políticos. O que não é desejável é que haja uma partidarização, nem uma instrumentalização partidária dos movimentos. Isso é uma coisa, eu acho que isso deve ser tido em conta quando as pessoas organizam este tipo de movimentos, as sensibilidades que fazem parte, sobretudo quando se querem que eles sejam plurais. Eu já assinei muitos manifestos que tinham desde artistas a personalidades da direita. Recentemente assinei um manifesto em relação à morte da Marielle no Brasil, à execução da Marielle no Brasil, com pessoas de direita. Eu sei que as razões pelas quais eu estive naquela manifestação de solidariedade com a morte da Marielle, com a execução da Marielle, não são as mesmas razões pelas quais outras pessoas lá tiveram. Eu sei que não assinei aquele manifesto por as razões que são cristas. Agora, eu tenho as minhas e ela tem as dela. Bom, elas não se confundem na hora de mostrar que há um lamento global por aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro e pela execução da Marielle. É um exemplo, não é? Agora, os movimentos são sempre políticos e mal seria se, por participar em partidos, as pessoas deixassem de ser cidadãos e cidadãos com liberdade para participar nesses movimentos. Joana Mortágua participa habitualmente em movimentos e ações ativistas. Joana, porquê é que participa em manifestações e outras atividades convocadas por movimentos independentes? Bom, não sei muito bem o que são esses movimentos independentes. Independentes de quê? Os movimentos juntam-se porque têm como uma causa, uma reivindicação, um aspecto que querem lamentar ou solidarizar-se com alguma coisa. Desse ponto de vista, eu junto-me porque me identifico exatamente com a causa pela qual se juntaram esses movimentos, digamos assim. Esses movimentos podem ser compostos de pessoas que estão lá individualmente, e eu posso estar lá nessa qualidade, quando cidadã. As pessoas, quando pertencem a partidos, não perdem a sua qualidade de cidadania. Ou posso estar lá enquanto representante de um partido para demonstrar o apoio do meu partido a essa causa. Joana Mortágua considera que todos os movimentos são políticos, mas há muitos que fazem questão de se afirmar independentes e partidários. Até que ponto é que esses movimentos podem dizer-se independentes se muitos dos seus dirigentes estão associados a partidos? As pessoas não esgotam a sua participação cívica e cidadã na pertenção a um partido ou no desempenho de um cargo público, como é o meu caso, sou deputada. Agora, mal de mim, se a minha vida cívica, se a minha vida cidadã, se a minha vontade de participar em movimentos que possam ter um efeito transformador, se limitasse a ser deputada ou a ser ativista. Há pessoas que fazem outras coisas. Há pessoas que praticam voluntariado ou que frequentam a igreja ou têm outro tipo de pertenças, não é? E eu tenho outro tipo de ativismos. Tenho ativismos que vão muito para além dos partidos, num exercício partidário público, digamos assim, de cargos eleitos. E isso é comum. Querer que essas pessoas se confinem à sua ação pública é querer amputá-las não só do seu direito, mas da sua responsabilidade de participação cívica. Agora, como é que isso depois se encaixa nos movimentos? É exatamente como te digo, depende de cada movimento, depende do seu objetivo, depende da sensibilidade e da vontade de quem o organiza, de quem o promove. Voltamos ao norte e aí ao telefone, a partir do Porto, temos Nicole Santos. Tenho 25 anos e faço parte de um movimento chamado Direito à Cidade. Nicole, criar um movimento independente significou que o direito à habitação que vocês defendem não se encontrava presente de forma clara no programa de um partido? Eu acho que não colocaria
a questão dessa forma, o direito à habitação enquanto conceito, teoricamente, daquilo que conheço, existem vários programas eleitorais. Agora, o que acontece é que, de facto, a cidade do Porto teve uma evolução muito rápida, está ainda a evoluir neste momento de uma forma a que, infelizmente, muita gente está a ser expulsa da cidade e, de facto, nós sentimos que não estava a haver movimento de resistência a esse ciclo e, portanto, daí a necessidade de criar um movimento. Nicole Santos conta-nos como nasceu o movimento Direito à Cidade. Isso começou com um grupo de amigos, nós éramos 3, 4 amigos que na altura estávamos todos em situação de procura de casa ou de risco de perder a casa e, portanto, sentimos que isto era um problema partilhado por muito mais pessoas, que fazia parte das conversas entre amigos, nos cafés, nos transportes, etc. E começou por ser uma página de Facebook, inicialmente, com esse nome, Direito à Cidade, que ia partilhando testemunhos de pessoas na mesma situação e que ia também partilhando algumas notícias e textos próprios que nós escrevíamos. Depois começou a crescer, houve mais gente a partilhar estas ideias. E que conclusões é que tiraram? Nós termos percebido que isto é um problema heterogéneo, não é, que tem muitas consequências por trás, mas que a feliz muita gente também nos deu mais confiança para avançar e depois fizemos um segundo encontro que depois decidiu então a concentração que vamos fazer no dia 7 de Abril. Já ficamos a saber o porquê de o movimento ter sido criado com a base na independência política, apesar das posições de cada um dos membros. P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade. E o que nós queremos é justamente fazer-nos ouvir tanto por parte da Câmara, que tem algumas soluções a dispor, e nós inclusivamente indicamos algumas propostas no nosso texto fundamental, no nosso manifesto, como também por parte do poder político a outro nível, não é? Por parte do Governo e do Estado também. Nicole, vocês precisam do poder político para que tomem as decisões que vocês defendem, mas porquê é que no processo de criação do movimento se afastaram dos partidos? Eu acho que quando as pessoas sentem problemas muito concretos na pele, fazem o que puderem para conseguir concretizar uma solução para esses problemas e, de facto, há muita gente, até de quadrantes e de opiniões diferentes, que se identifica com o movimento e, portanto, não anula, diria eu, convicções pessoais que cada um tenha, mas isso também não é o que nos interessa. O que nos interessa é o problema em torno da habitação. Acho que não houve nenhum momento durante a formação do movimento ou durante todo o percurso em que nós tivéssemos pensado diretamente nisso. Foi uma coisa natural, foi aquilo que a população, eu diria, aquilo que as pessoas viram melhor servir naquela altura, pelo menos, e até agora, os interesses que nós estávamos a defender. Para este poder público, falámos ainda com a Associação Precários Inflexíveis, que se está, de resto, a preparar para as concentrações de precários que acontecem neste sábado, dia 7 de abril, em Lisboa e no Porto. Através de e-mail, responderam-nos o seguinte: o apartidarismo não é uma questão relevante para as nossas posições, não está no centro, nem é uma preocupação na nossa ação. Identificamos na sociedade posições com as quais dialogamos, convergimos, criticamos, denunciamos e recusamos. O nosso critério é a posição na batalha contra a precariedade e pelo direito ao trabalho. Temos tido sempre a preocupação de fazer propostas concretas e de confrontar ou dialogar com todas as forças partidárias. Aí encontramos, como é natural, convergências e divergências que são claras na sociedade portuguesa. Desta postura já resultaram importantes avanços, como a lei contra a precariedade ou as alterações ao regime de contribuições dos recibos verdes, por exemplo. E assim fechamos mais um Poder Público. Até para a semana. Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.